Campina Grande, terça-feira, 27 de fevereiro. Hoje comemora-se o Dia do Idoso e também o Dia do Agente Fiscal da Receita Federal. Parabenizamos a todos os funcionários da Receita Federal, mas eu chamo a atenção principalmente dos filhos cujos pais já estão na faixa etária da ditosa idade, para que os nossos avós e bisavós também eles sejam respeitados através do Estatuto do Idoso. Até porque muitos filhos às vezes não têm mais paciência de lidar com o idoso, colocam-no num asilo, num abrigo de idosos, esquecem, outros às vezes desprezam e deveriam ter mais cuidado para com o Estatuto do Idoso, que requer uma atenção toda especial quanto ao tratamento, quanto ao respeito, quanto àquilo que eles merecidamente devem receber durante a sua ditosa idade. Portanto, nesse Dia do Idoso, eu faço um apelo para que os pais cujos filhos ainda estão vivos, cujos pais já são ou estão na condição de avós, sejam mais cuidados pelos seus filhos. Recebam mais atenção, mais carinho e mais amor. Logo mais, o reverendo Hernandes Dias Lopes estará trazendo uma palavra muito importante para todos nós. O tema é interceda pelas autoridades. Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, capítulo 13, diz que toda autoridade é constituída por Deus. Tanto autoridades que são boas para dirigir e governar, quanto aqueles que muitas vezes são maus. Aqueles que são governantes para o bem da nação são constituídos por Deus, quanto também aqueles que são maus. E a explicação que nós temos é que muitas vezes Deus permite ou levanta uma autoridade, um governo mau, para trazer juízo sobre a nação. É assim que nós entendemos. Por isso que a Bíblia diz: toda autoridade é constituída por Deus. Vezes para abençoar, outras vezes para trazer juízo. Portanto, mesmo assim, oremos porque o fim é proveitoso, para corrigir e para abençoar. Sem perda de tempo, quero deixá-los o reverendo Hernandes Dias Lopes, trazendo esta reflexão para a sua edificação. O cristão é um cidadão de dois mundos. Ele é um cidadão do céu e um cidadão da terra. Ele tem compromisso com Deus e com os homens. Ele tem compromisso com as autoridades constituídas. Ele tem compromisso com a sua família e consigo mesmo. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta a Timóteo, disse o seguinte, e eu peço sua licença para ler esse texto. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito, pois isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Temos o compromisso de orar pelas autoridades constituídas, porque toda autoridade constituída procede de Deus. Deus é Deus de ordem e não de anarquia. Deus não é favorável ao caos. Por isso ele criou o universo e estabeleceu leis para governá-lo. Por isso ele criou o homem, a mulher, a família, estabeleceu princípios que devem regê-la. Por isso o Estado precisa ter ordem e por isso Deus mesmo institui as autoridades, com dois propósitos. Primeiro, a promoção do bem. Segundo, a coibição do mal. É claro que você e eu temos visto tantas vezes
inversão de valores. Autoridades, sejam nos poderes constituídos do poder legislativo, executivo, judiciário, aqui, ali, acolá, essas autoridades não compreendendo a sua vocação e tantas vezes coibindo o bem e promovendo o mal. Cabe-nos exortar as autoridades quando isso acontece, porque a igreja é a consciência do Estado. Nosso papel, entretanto, não é difamatório, não é de espalhar fake news, não é de macular a imagem das autoridades, mas de orar por elas. Orar por elas. Ainda que você possa ter seríssimas críticas à pessoa, ou a posição que ela representa, merece nossa mais profunda reverência e respeito. É preciso que o povo de Deus se levante para ser um povo intercessor, reparador de brechas, e colocarmos as nossas autoridades nas mãos de Deus, para que elas entendam que elas governam debaixo da autoridade de Deus, que elas são diáconos de Deus, para servir ao povo, em vez de se locupletarem usando o povo. É necessário que as nossas autoridades compreendam isso e que nós, povo de Deus, compreendamos a nossa missão de interceder pelas autoridades constituídas. Hoje é dia de interceder pelas autoridades. No livro do profeta Isaías, capítulo 14, os versículos de 24 a 27. Apenas esses 4 versículos. Lembrando aos irmãos, aqueles que estão presencialmente e os que estão em casa, que nós estamos estudando a série Fiel Palavra. E hoje nós vamos estar falando sobre um assunto muito difícil, bastante polêmico, que é sobre o decreto divino. Depois eu vou explicar o que é que significa isso. Mas vamos ler. Isaías 14, 24 a 27. Leamos. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Síria na minha terra e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel e a sua carga se desvie dos ombros dele. Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, como é bom, como é gratificante nós estarmos outra vez de volta à Tua casa, para que juntos possamos estudar a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que aqui se encontram. Te louvamos pelos que estão nos assistindo em suas casas, para que a Tua palavra venha de encontro às suas necessidades espirituais. Obrigado também, Senhor, pela realização com pleno êxito de todo o encontro para a 26ª conferência do Encontro para a Consciência Cristã. Obrigado por tudo que ouvimos e aprendemos durante aqueles dias. Obrigado também por essa oportunidade quando nós voltamos à Tua casa, para que juntos possamos estudar a Tua palavra. Dá-nos a Tua iluminação, derrama sobre os nossos corações toda
a unção do Teu Espírito Santo para a comunicação destas verdades. Pedimos-te, portanto, agradecidos, todas estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós vamos estar hoje estudando esse assunto que eu reputo um dos mais difíceis dentre os que ainda vamos estudar em outras reuniões seguidas dessa. Teologicamente falando, o que nós vamos estudar hoje é algo que, por mais que nós nos aprofundemos, por mais que nós pesquisemos, por mais que a gente procure compreender, eu diria que é como se fosse um labirinto. A gente nunca vai chegar a uma conclusão, até porque é um assunto que trata, que diz respeito aos atributos de Deus. A gente, quando fala sobre atributos de Deus, esses atributos, muitos deles são invisíveis, nós não podemos detectá-lo, não podemos discerni-lo, dado a nossa limitação, dado a nós sermos humanamente falando, seres limitados, finitos, e tratar de uma personalidade, de um caráter de um Deus que é grande, majestoso, magnífico, poderoso, absoluto, soberano, não é coisa fácil. Então eu diria que esse estudo, dentre os assuntos teológicos, é um dos mais difíceis para se estudar. E nós demos um título para esse estudo de hoje, da série Fiel Palavra: Insondáveis, porque são insondáveis mesmo, insondáveis desígnios de Deus. É insondável, por mais que você estude a vida toda e toda a vida, é um assunto insondável. E por mais que nos aprofundemos, jamais encontraremos uma resposta que descreva o modo de agir de Deus sob a perspectiva humana. Ninguém vai chegar, nunca, jamais, Pois nós somos, como eu disse há pouco, limitados, somos seres finitos, mas mesmo assim, vale a pena nós nos debruçarmos para analisarmos este grande e profundo assunto, que é muito enriquecedor, prova da personalidade, do caráter de Deus em lidar com os seres humanos, que somos nós, finitos e limitados. Então logo poderíamos aqui criar uma polêmica aqui logo, de início, não é? E a polêmica seria, é porque o estudo realmente provoca isso na gente. A pergunta seria a seguinte, logo de início, por que Deus, ao criar o homem conforme a sua imagem e semelhança, sendo Ele sabedor que o homem um dia iria cair e desobedecê-lo, por que Deus não providenciou algo que evitasse que isso acontecesse? Então, há um decreto divino, que é o que nós vamos estudar, que dá pelo menos uma noção para que a gente entenda que Deus tinha um propósito nisso. Deus tinha um propósito nisso. Uma outra questão muito polêmica que nós vamos criar logo agora no início. Uma outra, Lúcifer, um ser perfeito, um querubim, um anjo de Deus, se rebelaria contra o próprio Deus e se constituiria inimigo de Deus e levaria o homem que foi criado conforme a sua imagem e semelhança a também se rebelar contra Deus, porque Deus não podemos dizer aqui numa linguagem humanamente, porque Deus é como se Deus não tivesse observado, visto que isso ia acontecer, não pôde evitá-lo. Essas questões e tantas outras que eu poderia trazer aqui, faz com que nós entendamos que Deus tem um propósito em tudo isso, mesmo que sejam coisas negativas, mesmo que sejam coisas que nós jamais vamos compreender, jamais, mas Ele tinha um propósito nisso tudo. Nós veremos isso no nosso estudo, Ora, que propósito teve o Senhor em todos os acontecimentos, desde a eternidade, irmãos?
nem existia céus, galáxias, nem planetas, nem nada. Só existia Deus em toda a sua soberania. Quando eu digo céus, os céus da abóbada celeste, não havia natureza, não havia planeta, não havia nada. Mas desde a eternidade, porque Ele é eterno, Ele já contemplava tudo isso que aconteceria até o presente momento e até o tempo que Ele determinar da existência humana sobre a terra. Ora, se o Senhor já sabia que tanto o homem como Lúcifer se rebelaria contra Ele, nós vamos tentar mostrar, através de toda a explanação, que os propósitos eternos de Deus para com o mundo, os seus desígnios para com tudo que foi criado, muita coisa, mas muita coisa mesmo, transcende a nossa imaginação. Nós nunca vamos alcançar. Transcende, é transcendental, é uma coisa que você nunca vai chegar a ter uma resposta que atenda à curiosidade humana. Esse é o estudo que nós vamos trazer hoje, por isso que eu disse, é um assunto polêmico, difícil, né? Mas a gente vai tentar aqui compartilhar com os irmãos. Então não iremos abordar ou discutir nada que a metafísica tente de alguma forma explicação, exige uma explicação, porque nós não vamos esgotar, não vamos jamais, né? No seminário que eu fiz em Recife, o curso de teologia, o professor Roberto Augusto de Souza, um grande teólogo, ele dizia: vocês nunca queiram saber o fim de um assunto polêmico quanto esse, porque vocês vão ficar loucos e nunca vão chegar, vocês enlouquecerão e nunca vão chegar a um denominador comum. Porque Deus não seria Deus se não houvesse essa profundidade, esse labirinto dentro de um atributo dele em relação ao seu decreto, né? Ao seu decreto, que são insondáveis desígnios de Deus. Então nós vamos tentar aqui pelo menos trazer alguma coisa que a gente tenha uma percepção de que em tudo isso, em cada detalhe, em cada situação, em cada obra da criação, Ele tinha e tem um propósito. Os desígnios de Deus são, portanto, insondáveis, certo? Então, nem vamos chegar a uma conclusão, nem muito menos ventilar os pontos controvertidos das diferentes escolas teológicas as quais discorrem sobre o tema. Dada essa pequena introdução, irmãos, pelo menos vamos ficar prontos para, à luz das Escrituras, que é a única que nos dá uma interpretação e derrama luz em nossas mentes e em nossos corações, para que nós vejamos o agir de Deus. Ele age, Ele está presente em tudo que acontece, em tudo que nós possamos imaginar, Ele está presente, e Ele tem realmente um propósito nas mínimas coisas. Então mostraremos o que cremos, baseado no que a Escritura Sagrada nos ensina, o que a Escritura Sagrada nos apresenta. É somente isso. Muita coisa eu não vou entender, nem você também, nem teólogo nenhum, mas vamos simplesmente pela fé aceitar, pela fé crer, pela fé acreditar. Foi assim, pronto, e acabou. O que é o decreto divino? Surge essa pergunta também. O que é o decreto divino? Eu vou trazer aqui duas definições de teólogos, um deles um teólogo batista, né? Dentro de um compêndio de teologia. Ele diz o seguinte: pelo decreto de Deus, queremos dizer o seu eterno plano, pelo qual Ele determinou como certos todos os eventos do universo, os passados, os presentes e os futuros. Por isso que você vê a Bíblia dizer: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Porque é essa a providência dentro do decreto divino de um Deus que sempre existiu, que é soberano,
que não tem que estar dando explicação a ninguém. Deus seria Deus independente dele ter criado os céus e ter criado a mim e a você conforme a sua imagem e semelhança. Ele não deixaria nunca de ser Deus. No último estudo de quinta-feira eu falei para vocês que um teólogo, ele disse o seguinte: Deus nunca esteve só. Eu falei sobre a trindade na última quinta-feira. Você pode ver isso no estudo em rede social do nosso canal do YouTube, do canal da igreja, IEC Calvário. Então nós falamos sobre isso. Deus nunca esteve só. A trindade esteve sempre presente, sempre existiu. Porém, ele quis compartilhar isso após a obra da criação com o homem que foi criado conforme a sua imagem e semelhança. Isso eu não tenho uma explicação para dar, e nem ninguém vai ter uma explicação jamais. Então, o teólogo Strong, ele deu essa definição, certo? Pelo decreto de Deus, queremos dizer o seu estado plano, o seu eterno plano, o seu eterno plano, pelo qual ele determinou como certos todos os eventos do universo, os passados, os presentes e os futuros. E, por exemplo, quando Deus criou, ele não teve eu vou usar aqui esse termo aqui, bem humano mesmo, bem racional. Ele não teve preocupação de explicar como foi que ele criou pela palavra os céus. Ele não teve essa, se é que a gente pode dizer, ele não teve essa preocupação. É tanto que a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Você tem apenas que crer nisso, não vai entrar em detalhes. Ele não vai falar sobre um Deus que um dia passou a existir. Aliás, ele nunca passou a existir, ele sempre existiu. Ele sempre existiu. Então, ele não teve essa preocupação de dizer, você vai ler qualquer livro, tem lá dizendo a biografia do autor, nasceu em tal cidade, tem tais graduações, e é casado, é PhD, vai dizer tudo, mas a Bíblia não diz isso. Simplesmente diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era, porém, sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas e tal. Então, já vai entrando já. Então, você tem apenas que crer nisso. Deus não teve nenhuma preocupação de dar explicações, né? Há um breve catecismo, segunda coisa, sobre o tema. O decreto de Deus é o seu eterno propósito, seguindo o conselho da sua vontade, pelo qual para a sua própria glória, ele tem predestinado tudo quanto acontece. Aqui vai entrar um outro assunto também muito polêmico, que eu vou tratar na próxima quinta-feira, que é sobre a predestinação. É um assunto polêmico ao extremo, mas a gente vai estudar. Faz parte dessa série Fiel Palavra. Então, esse breve catecismo mostra também aqui que Deus é o seu eterno propósito, seguindo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, tudo para a sua glória, simplesmente isso. Ele tem predestinado tudo quanto acontece. Então, essa expressão decreto divino é uma tentativa de agrupar em duas palavras aquilo que na Bíblia se encerra em expressão como tais, né? Beneplácito, predestinação, presciência e eleição. Isso é o que traduz essa palavra desdobrada em outros temas que nós vamos ver também nos próximos estudos que teremos. Então, dada essa informação, referindo-se aos judeus, por exemplo, o que os judeus fizeram com Jesus? Mataram-no. Isso já estava desde a eternidade dentro de um propósito que deveria ser assim. Que Jesus deveria ser rejeitado. Se vocês perguntarem por que Deus permitiu que isso acontecesse, não vamos encontrar uma resposta. Se ele criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, perfeito, sem nenhum defeito. O próprio Lúcifer era um anjo, um querubim perfeito, mas no coração dele surgiu o desejo de ser grande, de ser igual a Deus.
se rebelou contra Deus, insinuou o homem também a se rebelar contra Deus. São coisas que não temos explicações. Não temos explicações. Por exemplo, como entrou o pecado no coração de Lúcifer lá no céu, diante do trono de Deus? Isso é uma coisa misteriosa, ninguém nunca vai deslindar esse mistério. Então Pedro mostra, inclusive lá em Atos capítulo 1, versículo 23, ele diz o seguinte: sendo este, referindo-se a Jesus, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste crucificando por mãos iníquos. Ora, Pedro dá aqui, ele derrama luz no nosso coração e dá aqui uma informação que mesmo os judeus, sendo aqueles que entregaram Jesus para ser crucificado, Pedro diz isso no capítulo 1, versículo 23 de Atos, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste. Quer dizer, tudo foi planejado, tudo foi realmente elaborado para que fosse assim. Então vamos analisar o texto que lemos nessa noite, onde nós vamos basear o estudo de acordo com o tema Insondáveis Desígnios de Deus, que eu li para vocês no texto de Isaías. Quero dizer para vocês que há muitos textos em toda a Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. A gente vai ver alguns no decorrer desse estudo. Porém, esse aqui foi o que mais eu me senti assim bem à vontade para falar sobre o assunto, por ser um assunto polêmico. Então eu me senti à vontade porque nós vemos aqui Isaías profetizando algo que Deus, por antecipação, desde a eternidade, já havia contemplado o que ia acontecer. Fique bem claro isso. Então precisamos conhecer através dessa passagem que nós lemos, vamos fazer aqui a exegese dos versículos, o pensamento divino concernente àquilo que o Senhor havia planejado e levado a executar, de maneira que o seu decreto, certo? O desígnio divino foi levado a cabo aos nossos olhos. De antemão, Deus já tinha visto isso, que para a gente é até estranho, mas como isso aconteceu? Deus não podia ter evitado que houvesse isso, houvesse a queda do homem, Lúcifer se rebelasse contra Deus e tantos outros fatos que a gente encontra na Bíblia. Então vejamos o seguinte: Deus levou através do rei Nabucodonosor Israel para o exílio babilônico. Inclusive um dos pastores do Encontro para a Consciência Cristã, numa das noites, parece que foi na terça-feira à noite, ele pregou sobre isso, ou foi parece que foi na terça não, foi na segunda, ele pregou sobre isso. Então, Nabucodonosor levou o povo para o exílio babilônico, o povo ficou lá sofrendo, padecendo, mas Deus tinha um propósito nisso tudo. O povo passou 70 anos no exílio babilônico. O propósito de Deus aqui no texto que eu estou citando, de Israel ter ido passar 70 anos no exílio babilônico, foi para que o povo realmente se convertesse do que eles tinham deixado de cumprir e de fazer e de obedecer a Deus, de guardar o Shabat, o ano sabático. Em vez de eles guardarem, eles plantaram. Então o povo foi levado por desobediência, por um ato de desobediência, e o propósito de Deus era que o povo se corrigisse. Lá em Babilônia, eles ficaram privados de muita coisa, inclusive de prestar culto a Deus. No Salmo 137 diz que os babilônicos diziam: cantem um cântico de vocês lá de Jerusalém. Eles dependuraram as suas harpas nos salgueiros, e como nós vamos cantar em terra estranha? Vamos ficar devendo a continuidade desta palavra no próximo programa. Agradeço a todos que estiveram conosco, desejamos um dia abençoado, que todos fiquem com Deus, e até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir.